E aí, galerinha de Presidente Prudente e região, estamos começando mais um podcast Prudente, diretamente da capital, a capital do Oeste Paulista, Presidente Prudente, São Paulo. E galera, hoje estamos com Milton Melo Tupã, como foi divulgado, né? Como vocês pediram, como vocês aclamaram por esse homem aqui estar aqui. Algumas pessoas já tinham sugerido, né, para trazer ele, mas eu não tinha contato, não tinha ponte. E aí, graças a Deus, Deus foi abençoando aí, a gente conseguiu essa ponte, conseguiu o contato com ele. Ele está aqui, vai falar um pouco da trajetória dele, da trajetória de vida, da trajetória política, do amor pelo futebol, do amor pela cidade de Presidente Prudente, do amor pelas pessoas, dos seus pleitos, das suas administrações. Foi um cara que foi considerado um dos melhores prefeitos que já passaram por Presidente Prudente. Imagina só, Presidente Prudente com mais de 100 anos, ter um cara que foi considerado um dos 3 melhores prefeitos de Prudente, cara. É um feito realmente, na verdade é uma proeza, né? E aí a gente vem de algumas administrações, né? E às vezes a gente, querendo ou não, como cidadão, faz algumas comparações e realmente a diferença é muito grande. E é isso, gente. Vou passar a bola para ele. Ele que gosta de futebol, vou passar a bola para ele e ele vai falar acerca de si mesmo. E aí, Tupã? Tudo bem, tranquilo, Thiago. Obrigado, meu amigo, pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Falar um pouco da nossa vida pessoal, um pouco da nossa trajetória política. O meu nome, na verdade, Thiago, aqui para os prudentinos é meio uma pergunta de prova, né? Meu nome é Milton Carlos de Melo. Eu tenho 60 anos de idade, completado agora dia 9 de março. Sou nascido em 63, nascido em Tupã, minha cidade natal. Sou o quarto filho de Benedito e Irene, 2 irmãs mais velhas, um irmão falecido, que tinha 15 meses de diferença dele para mim, né? Morei em Tupã até os 17 anos, uma infância muito bacana, muito gostosa. Tenho muitos amigos em Tupã. Jogava futebol, que era meu grande sonho. Meu pai também sempre foi muito ligado ao futebol, foi presidente do Tupã Futebol Clube. Eu era mascote do Tupã naquela época, era mascote, não era gandula, né? E, enfim, aos 17 anos a minha paixão pelo futebol, fui jogar futebol no Marília Atlético Clube, né, que é distante de Tupã, 80 quilômetros. Fiquei jogando no Marília 1 ano, e aí chegou no final do ano, não quis mais jogar bola. Eu estava meio apaixonado, né, estava tendo as primeiras namoradas e quis voltar para minha cidade natal. Voltei para Tupã, isso eu já estava no 2º colegial, né, e fiz o 3º colegial em Tupã, e aí eu tinha muitos amigos de Tupã que estudavam aqui em Presidente Prudente, né? Faziam, naquela época, o auge aqui em Presidente Prudente era o curso de odontologia. E pra você ter uma ideia, eu morava numa república. Quando eu vim para Presidente Prudente, eu morava numa república ali do lado da Santa Casa, e ali moravam 6 estudantes de Tupã e 5 faziam odonto. E eu prestei vestibular de engenharia e passei. Meus pais nessa época já estavam entrando numa situação econômica muito difícil. As minhas irmãs eram professoras, né? Meu irmão já trabalhava fora, meu irmão tinha ficado 1 ano nos Estados Unidos, mas enfim, tive muitas dificuldades. Morei aqui com meus tios que me acolheram aqui durante 1 ano, e depois fui para a República. Aí pleiteei um crédito educativo. E eu, nesse período, como eu disse, prestei vestibular em engenharia, passei na faculdade de engenharia e comecei a cursar, né? E eu tinha esse sonho também de ser engenheiro. Eu tinha dentro da minha família pessoas que trabalhavam no ramo da engenharia. E chegando aqui, alguns amigos, naquela época a faculdade de engenharia aqui era a 2ª turma nossa. E nós tínhamos praticamente 200 alunos. Engenharia era um curso muito, muito procurado, né? Dividiu-se a turma em 100, e no 2º, 3º dia, um amigo meu, que inclusive é meu compadre, hoje falecido, falou: teu nome é muito complicado para falar, nós vamos colocar o apelido de você de Tupã. E ficou.
eu fiquei aqui 6 anos em Presidente Prudente, fazendo engenharia, terminei a faculdade em 96. Nesse período de 85, por aí eu já namorava a minha esposa atual, que é a Renata, e me formei, era um grande sonho, realizei, tenho certeza disso, um grande sonho do meu pai e da minha mãe. Meu pai hoje é falecido, né, mas cumpri com a missão, né, principalmente das minhas irmãs e do meu irmão, que me ajudaram muito na minha vida acadêmica. Após o término da faculdade, Tiago, eu fui trabalhar em Dourados, né? E fui para Dourados em 87, casei em 88, mas eu vinha nesse período de 87 a 88, mesmo morando em Dourados, eu vinha todo final de semana. Primeiro, unia 2 coisas que eu gostava muito, gosto, né? Primeiro, para ver a Renata, que é minha esposa, e jogar futebol. Naquela época a PEC tinha um time amador muito bom aqui na cidade, e eu via jogar a troco das passagens, né? E fiz essa vida. Em 88 casei, comecei a trabalhar com habitação em Dourados. Posteriormente eu fui convidado no governo do Pedro Pedrocian para ser gerente regional da Sanesul, que seria tipo uma Sabesp aqui no nosso estado. E em 95 eu recebi um convite do ex-deputado Paulo Lima, nós éramos formados na mesma turma, para que eu retornasse a Presidente Prudente, né, para que eu pudesse, ele tinha sido eleito deputado, para que eu pudesse trabalhar na sua construtora. Era um outro desafio na minha vida, né, retornar depois de 7 anos fora. Quer dizer, eu vim para Prudente numa vida acadêmica, uma vida totalmente diferente. Você voltar como profissional de engenharia é complicado. Mas também pensei bastante no lado da minha esposa. Voltei para Presidente Prudente, fiquei trabalhando na Ciol, e desde a época da faculdade, quando eu aqui estudei, eu tinha um contato muito grande com a família Oliveira Lima. Eu frequentava a casa deles, né, ali perto do Bezerra. O Paulo era meu amigo e sempre tive um pouco de afinidade com o senhor Agripino, com os irmãos que já eram casados, enfim. Você falou que vocês foram da mesma turma? Mesma turma, né? E então vocês eram amigos de faculdade mesmo? Amigos de faculdade, né? Como a engenharia era 5 anos. Todo mundo tem essa curiosidade. A engenharia eram 5 anos, né? Eu formei em 6. Né? Então eu tomei um pau, vamos assim dizer, 1 ano. Né? E eles formaram em 5. Mas ficou uma amizade muito boa. E esse relacionamento com o Agripino, com a dona Ana, enfim, com a família deles, foi se solidificando. Em 2001, quando o senhor Agripino ganhou a eleição, né, ele já tinha sido prefeito, ele me fez um convite para que eu assumisse a diretoria técnica da Prudenco, naquela época. E era um grande desafio na minha vida, né? Eu já tinha trabalhado com o poder público, mas não numa dimensão dessa estatura, né? Trabalhar diretamente numa prefeitura com uma pessoa que eu conhecia um pouco o seu jeito de trabalhar, né? A princípio até assustava um pouco, mas era um desafio, e eu topei o desafio. De 3 dias na Prudenco, houve alguns contratempos, e ele me chamou no gabinete e falou: você vai ser o meu secretário de obras. E fui o secretário dele de obras durante 4 anos do seu primeiro mandato. Nessa época, não existia ainda, não havia passado a reeleição, né? Então, ele desde o começo, já nos primeiros 6 meses, ele já havia me dito que eu seria o seu sucessor, né? Isso me assustava, mas eu me empolgava cada vez mais, né? Me interessava muito, acordava muito cedo, tocando as coisas. O senhor Agripino sempre foi uma pessoa muito exigente, mas sempre foi uma pessoa muito leal, muito correta, né? Bom, passou a reeleição. Ele, lógico, teria que ser ele mesmo, foi candidato à reeleição, era para mim ser o vice. Devido a alguns percalços, eu não sacramentei a vice-candidatura. Na época foi o Biancardi, na época foi o Jólio Martins, né? Ganhamos a eleição de novo, e aí eu me convidou de novo para que eu continuasse
na Secretaria de Habitação. Nesse período também, no segundo mandato dele, ele ficou praticamente 2 anos, eu também acumulei a chefia de gabinete. Então isso me deu um conhecimento da prefeitura, como que a máquina pública funcionava. Eu tinha acesso e me interessava muito por todas as áreas da prefeitura, e a cidade crescendo muito, e a gente tinha que manter o ritmo de administração dele, né, que era de uma maneira muito correta. E aí houve o afastamento do seu Agripino. E nesse período ele já falava que eu também seria o seu sucessor, né? E aí entrou o ex-prefeito por questões partidárias, né? Não houve um acordo entre eu e ele, eu fui dispensado da prefeitura, fui acolhido pelo seu Agripino e pela dona Ana e pelos filhos na UNOeste, me tornei engenheiro da UNOeste, eu sou pós-graduado também em Engenharia de Segurança do Trabalho, e fiquei 1 ano e meio lá. E aí começaram umas convenções e ele falou: você é meu candidato a prefeito, né? Na época os adversários eram o Ed, se não me engano acho que o Fábio, tinham acho que uns 3, 4 candidatos. Houve a questão de se escolher o vice, ele perguntou para mim quem eu gostaria de vice-prefeito junto comigo, e na época eu já conhecia o trabalho do Marcos Vinha e nos identificávamos bem. Achávamos que se alcançássemos a vitória, a gente poderia, com muito trabalho, captar muito recurso para trazer para Presidente Prudente. E assim eu fui, né? Então, assim, a minha vida política começou pelas mãos do Agripino. Eu aprendi muito com ele, muito. E sou, assim, extremamente grato a tudo que ele fez por mim, o que a família fez. Eu sou extremamente... tenho muita gratidão no meu coração. Eu faço muita questão de falar disso daí. Às vezes, nesse intermédio, houve-se dissabores, né? Mas enfim, a presença dele na minha vida é muito marcante, e na parte administrativa, quando nós ganhamos a eleição, e ganhamos uma eleição muito difícil, concorrendo contra o Ed, onde não éramos favorito, até nessa época eu conto até um fato pitoresco, viu, Tiago? E o meu nome também era muito forte no futebol, porque as pessoas já me conheciam como Tupã, né? Mas quando houve o desafio de ser candidato a prefeito, foi colocado, né? Pô, mas vamos... Tupã, candidato a prefeito de Prudente, uma coisa meio esquisita, existe o bairrismo, né? Bom, como é que nós vamos solucionar isso? Nós precisamos perguntar para a população, né? E foi feita uma pesquisa, e essa pesquisa acusou. Falou: olha, se você tiver chance, é com o nome de Tupã, esquece teu nome, Milton. Ninguém conhece Milton aqui, né? E foi. E aí começamos a trabalhar, né? Tínhamos um projeto do que nós imaginávamos para Prudente, né? E sabíamos que nós teríamos, eu e o Marcos, e também o grupo que nos cercava, e mesmo a Câmara de Vereadores, que sempre foi também muito parceira nossa, nós sabíamos que nós não iríamos sobreviver. Poderíamos até sobreviver, mas teríamos muita dificuldade se nós contássemos só com o orçamento do município. Ou seja, tomamos uma decisão. Quem quer dinheiro de Brasília ou São Paulo tem que ter projeto. Não adianta você ir em Brasília, e isso acontece até hoje, né? Não adianta você ir em Brasília, São Paulo, você falar, dá uma emenda, dá não sei o quê. Você tem projeto? Não tem projeto, tchau. Vamos passar para quem tem, né? E nós desenvolvemos aí um grupo muito pesado dentro da prefeitura, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Obras, Prudenco, enfim, que vivíamos, e eu cobrava muito nessa integração para que nós pudéssemos pensar como um todo, não de maneira individual, né? Não maneira, eu sou o secretário de tal, eu quero fazer isso, não. Nós vamos fazer todo mundo junto. O que for melhor, vamos consultar a população. Nós sabíamos que tínhamos ainda muita coisa para fazer em Presidente Prudente. Quando eu fui secretário de Obras, nós trabalhamos muito na questão de fundo de vales,
né? Na época nós pegamos um empréstimo da Caixa Econômica Federal de 60 milhões que foram aplicados nisso. No nosso primeiro mandato nós tivemos o desafio da renovação com a Sabesp, né? E creio que a cidade de Presidente Prudente, ela tenho certeza que ela foi assim a cidade mais privilegiada em matéria de recursos com a renovação da Sabesp. Isso era uma questão que existia, não um atrito, mas eu não era a favor da municipalização da água. O seu Agripino era. Sim. Né? Então existia. Eu ia perguntar exatamente isso. Não existia um conflito, mas eu tentei passar para ele a dificuldade, como eu já havia trabalhado em Dourados com isso, eu sabia que no final as coisas iriam estourar no caixa da prefeitura. Vou te dar um exemplo, voltando para o tempo de hoje, Tiago. Na época que eu me tornei prefeito, pelo segundo mandato, eu fui fazer uma visita, estávamos eu e o Bragato, fui fazer uma visita ao Vinícius Camarinha, que é de Marília. E Marília é o DAI, é municipal, né? E ele me perguntou, falei, Vinícius, meu amigo, se eu pudesse falar alguma coisa para você, e ele falava para mim das dificuldades que Marília tinha em relação ao esgoto, em relação à água. Eu falei, ninguém vai pôr dinheiro aqui, você não vai conseguir fazer as obras que são necessárias para Marília com recurso próprio. Esquece que você não vai fazer. E você não vai conseguir, através da tarifa, cobrir esse custo. É muito grande, é muito alto. Bom, ele não fez. Passou hoje o atual prefeito, está licitando para passar ou para a Sabesp ou para uma empresa que vai aplicar recurso lá. Então, o seu Agripino entendeu na época, né? E eu tenho, assim, foi uma das grandes situações que nós resolvemos de comum acordo e que fizemos o melhor. Eu acho que o melhor para Prudente na época foi realmente ficarmos com a Sabesp, que prestava e presta um bom serviço, né? Então, aí veio outros desafios que nós tínhamos de recapeamento asfáltico, né? No nosso, praticamente, primeiro e segundo mandato nosso, só da Sabesp, na nossa renovação, nós pegamos uma outorga de 80 milhões. Desses 80 milhões, 60 milhões foram de recapeamento. A cidade estava necessitada. E nós, já como prefeito, tomamos uma atitude ao contrário do que as outras pessoas pensavam. Não é que foi inteligência do Tupã, não. Mas nós começamos, olha, o asfalto sempre começa o seguinte, do centro para os bairros. Se sobrar alguma coisa, vai para os bairros, né? Nós falamos, não, vai ser ao contrário. Nós vamos começar dos bairros para o centro. E começamos, talvez muitos não saibam, nós começamos pelos distritos. E viemos trazemos, e graças a Deus, com um pouco de recurso, buscando mais recursos em Brasília, conseguimos fechar até o centro da cidade, né? Nessa mesma época, no primeiro mandato, ainda nós tínhamos o desafio que quando o senhor Agripino deixou a prefeitura, o ex-prefeito abandonou a cidade da criança, né? O balneário, o próprio parque aquático, e nós, com muita luta, conseguimos colocá-lo em operação, né? Também já no segundo mandato, enfim, aberturas de vias, nós víamos que a cidade estava crescendo e o seu trânsito estrangulado, né? Então tem o processo até hoje por causa disso, né? Por pensar na cidade, abrimos ruas e nunca pagamos uma desapropriação. As pessoas doavam as suas áreas particulares a troco do asfalto e de uma calçada, né? Mas tem o processo até hoje por causa disso. Imagina você se nós não tivéssemos aquela Avenida do Cristo hoje. Imagina você, todo o trânsito chegando na Ponte do Bordão. E aquela avenidinha que você foi na sua administração, que vai para o shopping Americanas, que era um caos ali. Também, ali era um beco, né, praticamente. Também. Você pega ali, atrás ali do ângulo, aquele acesso, não sendo só pela Avenida da Saudade. Não, mas pegando um gancho no que você está falando, Tupã, esse tipo de trabalho de vias que você fez
já era conhecido antes de você ser prefeito, quando você era secretário, não era? Isso, justamente. E justamente. inclusive se falava na época, né, da capacidade que você tinha administrativa de arrumar essas coisas e foi pegando Em nome cima do essas que coisas. você está falando, Thiago, nós na nossa época, na época do seu Agripino, as pessoas mais antigas vão lembrar que você, para acessar o bairro Cambuí, quando você desce pela Polícia Federal e pelo Bombeiro, ali não existia passagem. Não existia passagem. Nós fizemos ali as aduelas de concreto, né? Aqui no Aquinópolis, São Luís, atrás do HR, também não existiam. Então nós fizemos esses trabalhos no Parque Bandeirantes, ligando ao Maracanã. Né? Isso foi tudo feito na administração do Agripino, essa grande abertura. Então nós assim programamos a cidade para que ela pudesse se expandir. E graças a Deus isso deu resultado. Então nós investimos muito no nosso primeiro mandato, uma continuidade do mandato do seu Agripino na questão de infraestrutura urbana. Nós tínhamos que melhorar a estrutura urbana de Presidente Prudente para depois nós atacarmos os focos de desenvolvimento. Opa, então nós fizemos entre creche e 14 creches. Então daí nós pudemos partir para isso daí. Fizemos 2 UPAs, né? Uma entrou em operação, a da Zona Norte entrou em operação. Hoje é um caos, né, a questão das creches, né? Hoje é um caos aqui. Então foi todo um trabalho bem organizado e bem elaborado. Agora, você fez isso sozinho, Tupã? Não. Eu coloco, Thiago, e nós tivemos problema também, não foi tudo a perfeição. E para quem exerce cargo público, ele está sujeito a isso. Mas é essencial que você tenha uma equipe boa. Se você não tiver uma equipe boa de pessoas qualificadas, pessoas comprometidas com a cidade, comprometidas com o governo, você pode ter certeza que você está fadado a fracasso. Você falou uma palavra aí importantíssima, lealdade, né? Tem que ter lealdade. Lealdade. Então, essas pessoas eu sou muito grato, né, aos secretários, à Câmara de Vereadores, que muitas vezes ela é criticada, a democracia ela aflora muito nas pessoas, a política aflora, né? Mas eu não tenho nada para falar das pessoas que nos meus 2 mandatos que estavam à frente da Câmara Municipal, foram parceiros do município. E então assim, nós deixamos, penso eu, um legado para o Presidente Prudente, né? E eu me sinto assim extremamente abençoado por Deus, né? Como é que você imagina? Eu fui prefeito com 42 anos de idade. Você imagina um rapaz que saiu de Tupã, ser prefeito de Presidente Prudente, ser bem avaliado, né? Então Deus me deu isso, né? Então é um legado que eu deixei para meus filhos, para meus netos, para minha esposa, né? Porque eu amo essa terra, eu amo. Eu sou um cidadão prudentino, mas a minha paixão por Presidente Prudente, ela aflorou quando eu tinha 18 anos, né? E, enfim, e eu torço muito. Eu sou político, na verdade sou engenheiro, exerci cargo político, hoje eu exerço engenharia, mas eu não sou daquele quanto pior, melhor. Não. Se eu amo essa terra, se meus filhos vivem aqui, se meus netos vivem aqui, eu não posso trabalhar para que as coisas dêem errado. O difícil é as pessoas perguntarem, talvez se sentirem, poxa, mas pedir uma opinião para você. O que você acha, Tupã? O político ele é vaidoso, né? Uhum. Eu perguntava muito para o Agripino, não só para ele, né? Mas eu quando ia em Brasília, conversava às vezes com senadores, com deputados, eu perguntava muito. E em São Paulo eu perguntava para secretários, né? Pessoa que acha que tem que ser do jeito dele, é só o jeito dele, vai ser assim, 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 não vai dar certo. É o que você falou, né? A equipe é importantíssima, a lealdade. Eu conversei com algumas pessoas da Alta Paulista, porque eu fiz o caminho inverso. Entendi. Daqui eu fui para lá.
trabalhar, né? E fiquei quase 7 anos, 8 anos lá. Então conheci Lucélia, Adamantina, trabalhei em Tupã. A área que eu trabalhava era viajando, atendendo alguns clientes. E eu senti que o pessoal lá da região, eles pegaram um certo carinho por você. Porque um cara que saiu daqui, da Alta Paulista, que é completamente diferente a Alta Paulista, a política é diferente, a cultura é um pouco diferente. Vim para Presidente Prudente, que é uma cidade de referência, capital do Oeste Paulista, praticamente a sede, né, né, com mais de 53 Sem cidades adjacentes. O cara ter o sucesso, vamos dizer assim, que você teve, a trajetória que você teve, causava um certo orgulho pro pessoal da Alta Paulista. Pô, nossa Alta Paulista tem gente importante. Conheci o futebol lá também, muitos jogadores bons. E fala um pouco da parte do futebol. Porque assim, foi você que trouxe essa estrutura, quando o Grêmio Barueri, na verdade, chamava, né? Foi você que trouxe essa estrutura do futebol. É mais um processo que eu tinha. Agora. Porque é uma coisa que dá orgulho. Até hoje tem o nome, né, Grêmio Prudente? Mas as pessoas, legado, né? Eu respeito a justiça, mas não aceito muitas coisas. Né? Respeitar e cumprir é uma coisa, se aceitar ou não. Mas o meu elo com o futebol e com o esporte, viu, Thiago? Eu sou um apaixonado pelo esporte. Sou um apaixonado. Eu vejo hoje. E quando eu conheci Prudente, você vê, quando eu conheci Prudente, eu já conhecia, porque meus tios moravam aqui, mas quando eu vim uma vez a Prudente, em 78, eu tinha 15 anos de idade. Estava sendo realizado aqui em Presidente Prudente os Jogos Abertos do Interior. Foi uma das coisas mais assim marcantes que ocorreu na minha vida, para quem nem sonhava que algum dia eu iria vir estudar aqui. Né? Mas aquela organização, acho que se não me engano o prefeito era o Paulo Constantino. Era uma organização, a cidade borbulhando de gente, as pessoas no estado inteiro falando de Presidente Prudente. Poxa, isso era um orgulho, né? Então eu sempre fui um apaixonado pelo esporte. E hoje fico meio chateado, nós não temos assim nenhum esporte de ponta hoje em Presidente Prudente, tirando o futebol, né, que está se destacando agora, mas nossas equipes de vôlei, basquete, enfim, a própria natação que a gente tinha que dar um apoio maior, enfim, né? O Prudente sempre foi celeiro de atleta amador. O futebol, eu já vivia, fui jogador de futebol, voltei para cá, jogava futebol nos clubes sociais aqui de Presidente Prudente, mesmo já morando aqui, já casado, mesmo como prefeito, já jogava, ainda jogo ainda um pouco, apesar das dores no joelho, né, chegando o momento de parar. E quando veio a oportunidade de trazer o Grêmio, na época o Grêmio Barueri, eu fui chamado lá na federação pelo presidente Reinaldo e os dirigentes primeiro foi sem eles, né? E eles propuseram, o Reinaldo falou, olha, Tupã, tem um pessoal querendo, não está dando mais acordo lá em Barueri, você tem interesse? Eu falei, olha, interesse nós temos, né? Precisa ver qual é o custo disso, né? Sentamos lá com os diretores e na época foi falado que nós precisávamos uma contrapartida em relação ao custo do time. Nós falamos que não tínhamos condições, enfim. Mas mesmo assim eles vieram, né? Depois alguns empresários daqui de Presidente Prudente também ajudavam e nós desenvolvemos o CT, que também era usado pelo esporte amador, pelos atletas de base da nossa cidade, né? E aí, mas o futebol é desgastante, principalmente o futebol profissional, ele é desgastante. Nós saímos, aí entrou o Bueno, foi o presidente, meu filho foi o presidente, e aí apareceu hoje o Grêmio Prudente. E foi uma boa decisão. Eu acho que a diretoria do Grêmio na época tomou a decisão certa de passar o clube para eles, para transformar. Hoje é muito difícil, se não for um clube empresa, né? Ele ser na frente desse clube, tiver empresários que tem que ganhar recurso mesmo, porque eles bancam. Sim. Não tem como. Tem que ter lucro. Né?
E eu me sinto assim muito feliz e torço muito do sábado, sábado passado mesmo, estive no Prudentão, sou um torcedor assíduo, vivo essa emoção do que representa e do que já está representando. Nós éramos a última, né, divisão, subimos, que não suba, que não aconteça isso, né, mas nós já somos o quarto na nossa divisão. Então nós já surpreendemos, mas por quê? Porque essas pessoas que estão lá, o André, o Paulo, enfim, é toda uma equipe, né? É trabalho sério, é trabalho de gente que pensa na cidade, que gosta de Presidente Prudente. Então, eu pergunto para você, o que a prefeitura pode fazer pelo esporte profissional? E lá é profissional. Primeiro, é profissional, mas tem as categorias de base, que é formado por os atletas que representam o Presidente Prudente em jogos regionais, jogos abertos. Poxa, nós temos que dar um alojamento condizente para eles, para esses atletas. Nós temos que dar os campos em boas condições de uso, né? Isso cabe ao poder público. É muito mais fácil você ter uma despesa, e não é nem despesa, é a palavra errada. Você fazer um investimento em atletas de 15 a 20 anos, 12 a 20 anos, do que você não fazer, e depois essas crianças estarem todas largadas aí nos bairros, né, mexendo com coisa errada, e o poder público tendo que cuidar. O que sai mais barato? Qual é o investimento melhor? Na molecada. É isso. Então, assim, eu acho que ainda falta na nossa cidade essa noção do que o poder público tem que fazer. Ah, mas não tem dinheiro. Tem sim. Tem sim. Dá para fazer. Se souber planejar, se tiver pessoas capacitadas para falar isso, dá para fazer sim. Dá para fazer. Eu acredito. Acho que ele falou tudo, né, gente? Acho que não tem mais nada. Ele realmente, assim, pela uma pesquisa de boca, pela boca pequena, realmente ele é um cara que tem grandes chances. Não sei se ele quer falar, né? Ele pode falar? Pode. Posso fazer essa pergunta? Pode fazer. Vou fazer a pergunta que toda a população quer fazer, gente. Você vai se candidatar? Eu sou um pré-candidato a prefeito. Você já é pré-candidato? Sou pré-candidato. Aí, gente, ó, vocês estão respondidos aí. Ó. Eu sou um pré-candidato. Tem dois aspectos. Questão tem jurídica que todo mundo pergunta. Eu estou apto para participar das eleições. Já poderia ter participado nessas eleições passadas como deputado. Não quis, porque não é meu métier. Eu fui candidato uma vez a deputado federal e não me senti bem. Perdi a eleição, tive 40 e poucos mil votos, mas não era... não vou falar que eu fui forçado a ser, né? Mas não era uma coisa que me agradava. Eu não nasci para ser legislativo. Ainda mais depois que você é prefeito do município como Presidente Prudente, né? Então eu não tenho perfil para isso. E a gente tem que saber, né, Thiago? Sim. O momento da gente, a gente tem que saber tudo. Acho que agora eu posso me colocar como um pré-candidato, né? Mas dentro de uma lealdade, dentro de humildade. Eu não vou, lógico que a gente conversa com outros candidatos, com outros pré-candidatos, eu não vou impor minha candidatura para ninguém. Ah, tem que ser eu, porque senão eu não abro mão. As coisas não funcionam assim. Eu tive o privilégio de ser 2 vezes. Gostaria de ser mais uma vez? Gostaria de ser mais uma vez. Mas isso conversando com as pessoas, conversando do que é melhor para Presidente Prudente. E outra, sabendo como na vida. Como um jogador de futebol, você tem começo, meio e fim. Eu não quero me eternizar na política. Vai chegar um momento que eu vou estar passando o bastão. Chega, eu fui agraciado. Você ser candidato a prefeito, simplesmente por você ser candidato a deputado, para você se apegar a um cargo público, não dá certo. Não dá certo. E você tem que saber renovar. As novas gerações estão aí. Elas estão aí se preparando para ser substituto. Ninguém é substituível.
Né? Você pode, alguns fazem um trabalho melhor, outros não. Então, eu me coloco como pré-candidato, mas sem atropelo, sem matar ninguém para ser e sem impor para ninguém. Eu sou um concorrente, eu sou um pré-candidato. Lá na frente nós temos aí um prazo, parece que é longe, mas não é. Né? Praticamente um ano aí as coisas já começam a se definir com convenções, mas eu me coloco sim, não poderia me furtar dessa pergunta sua. Né? Acho que nós temos aqui em Presidente Prudente várias coisas, porque nós precisamos. Te dar um exemplo. Nós fizemos aqui no nosso governo 3.200 casas, conjuntos habitacionais. Nós precisamos trabalhar nesse sentido. As pessoas necessitam de casa, as pessoas necessitam de saúde. Nós necessitamos de uma educação com qualidade. Nós tínhamos um dos maiores projetos educacionais do país, que as pessoas se espelhavam em Presidente Prudente, que era o projeto Cidade Escola. Acabaram com o projeto. Teve até reportagem de fora onde aqui, a criança ela podia frequentar um clube de sociedade, ela podia aprender uma aula de inglês, ela aprendia uma aula de música. Então eu acho assim, nós temos que focar nisso daí. Porque focou em educação, aquela velha história, focou em educação, a saúde sai mais em conta. A história é essa, mas precisa colocar em prática. Ficar só na conversa não adianta. Sim. Galera, vocês estão respondidos. Vocês queriam saber essa informação, está aí a informação. Ele falou de uma coisa importantíssima, voltar, né, às antigas práticas de administração. A gente tem, vamos falar a verdade aqui, a gente está para falar a verdade, temos se decepcionado com com essas duas administrações que passaram. Problema do camelódromo, problema de escola, até o Proerd deu uma caída, gente, que era uma coisa bem atuante, né? Porque não tem tanto apoio. Ele sabe a grande aprovação que ele tem pela população prudentina, acredito que ele deva saber isso. Todo mundo fala, né? O Tupã entrar, o Tupã ganha. Tupã entrar, o Tupã ganha. E eu até acredito nisso porque eu mesmo voto nele, tá, gente? Por tudo que ele já fez. Thiago. Por tudo que ele já fez, eu acredito que ele tem a capacidade de fazer ainda. Voltar aquela antiga Prudente que fervia, sabe? Obra pública funcionando, as coisas sendo entregues, as escolas funcionando. Prudente está sucateado. Vamos falar logo a verdade, né? E é isso. Tupã, deixa um recado aí para a população. Recado, sei lá. Primeiro eu queria agradecer a você, Thiago, pelo convite. Vou te falar, viu? É o primeiro podcast. É o primeiro podcast dele, gente. É o primeiro. Eu até, quando o Gabriel perguntou, eu fiquei meio assim. Eu falei, eu sou meio cururuzão, tem que me explicar como é que funciona. Hoje eu até liguei para ele e falei assim, Gabriel, que roupa que eu vou? Então, mas eu agradeço muito o convite, a vocês que nos ajudaram aqui na mesa, né, a filmar. E a você, Prudentino, essa cidade que eu amo de paixão, essa cidade que me acolheu, essa cidade onde eu quero... Não quero, mas assim, né, vai acontecer na minha vida. O dia que eu for embora, eu quero ficar aqui. Os meus filhos estão aqui, meus netos, tenho três netinhos hoje maravilhosos, que são prudentinos, nasceram aqui nessa cidade querida, cidade que me acolheu e acolhe todos com muito carinho. Verdade. É uma cidade... Tem essa capacidade. Ela respira amor, né? E, como eu disse, na parte política, eu sou um pré-candidato, juridicamente posso ser candidato, agora, não vou apunhalar e não vou atropelar ninguém para impor uma candidatura. Obrigado, Thiago. Por nada, prazer nosso no podcast Prudente. Galera, se vocês chegaram até o final desse vídeo, é porque vocês assistiram o vídeo inteiro ou pularam o vídeo, não tem problema. Não esqueça de dar like, ativar o sininho, comentar e dar força para as coisas de Presidente Prudente, para o podcast Prudente, para a nossa cidade. Hoje vocês tiveram a grande oportunidade de conhecer a história do Tupã. E é isso, galera. Tamo junto, é nóis. É nóis.